Há muito tempo, os Vedas eram um único texto. Vyasa os dividiu em 4 partes, razão pela qual é chamado de Veda-Vyasa. Depois de ter dividido os Vedas, um dia, enquanto dormia tranquilamente, teve uma visão perturbadora de uma grande calamidade. Ele acordou com um sobressalto, profundamente perturbado pelo que havia visto. Para entender o que estava prestes a acontecer, ele se sentou em meditação, viajou no tempo e entrou na linha do tempo da visão que havia tido. Ele se viu no meio de um vasto campo de batalha. Ouviu o som de espadas se chocando por toda parte, flechas sendo disparadas para o céu e sangue sendo espalhado pelo chão. Bombas atômicas estavam explodindo. Perguntando-se o que seria aquilo, ele voou para as nuvens para ter uma visão melhor. O que ele viu foi tão horrível que lhe pareceu ser a personificação da própria morte. A batalha que se desenrolava diante dele era diferente de tudo o que havia sido registrado na história e, em sua mente, ele pensou que tal batalha nunca mais aconteceria. Até onde seus olhos podiam ver, não havia nada além de guerra. O tamanho do exército era imenso: 4.000 elefantes, 5.000 carruagens, 12.000 cavalos e 22.000 soldados. A devastação foi tão grande que Vyasa temeu que a raça humana fosse exterminada. Mas o mais chocante de tudo era que essa guerra estava sendo travada por seus próprios descendentes. Perplexo, ele pensou: sou um celibatário, como poderia ter descendentes? Ele queria registrar tudo o que estava acontecendo em detalhes, mesmo antes de acontecer. Mas como estava no futuro, percebeu que não poderia registrar tudo o que estava acontecendo. Ele pensou: se eu tiver que escrever todas as minhas experiências em versos conforme as narro, outra pessoa deverá escrevê-las. Mas quem é capaz de realizar tal tarefa? Ao refletir, ele percebeu que havia apenas um ser em todos os 3 mundos com essa capacidade. Ele não é outro senão Vigneshwara, que é conhecido como o Senhor Ganesha. Com seu poder divino, Vyasa imediatamente convocou Vigneshwara e disse: Ganesha, estou prestes a viajar no tempo para o futuro e testemunhar todos os eventos que ocorrerão. Embora minha mente esteja no futuro, meu corpo permanecerá aqui e eu lhe contarei tudo o que vir. Verei todos lá, mas ninguém me verá. Você deve entender tudo o que eu disser e escrever exatamente como é. Ganesha tinha uma habilidade especial. Ele podia escrever tão rápido quanto as palavras eram ditas, em um paralelo perfeito. Por exemplo, se pedíssemos a alguém para escrever Mahabharata em um papel, essa pessoa escreveria primeiro Maha e depois Bharata. Mas Ganesha era tão rápido que se disséssemos Mahabharata e olhássemos para o papel, ele já o teria escrito. Por isso, Vyasa o escolheu. Mas quando Vyasa escreveu o Mahabharata, os eventos reais do Mahabharata ainda não haviam acontecido. Ele estava escrevendo sobre o futuro. Quando Vyasa começou a contar a história, ele começou dizendo: esta história começa com o rei Pratipa. Imediatamente Ganesha interrompeu: Rei Pratipa? Ele não é seu avô? Você fará parte dessa história? Vyasa respondeu: Ganesha, apenas escreva o que eu lhe disser. Por favor, não faça nenhuma pergunta. Amigos, da mesma forma, quando eu lhes contar essa história, ouçam como se estivessem ouvindo uma boa história, como os contos de Vikramaditya, que têm lições de vida para nós. Por favor, não façam perguntas, não procurem lógica ou provas científicas. Esse é o meu humilde pedido. Ok, vamos mergulhar em nossa história. O rei Pratipa tinha 3 filhos. O mais velho se chamava Devapi. Ele não tinha interesse no reino, na riqueza ou no poder. Ele escolheu uma vida espiritual e foi para o Himalaia. Lá, descobriu uma cidade deslumbrante chamada Shambhala. No final de Kali Yuga, o avatar Kalki emergirá de Shambhala. Já fiz uma série de 3 vídeos sobre Kalki, e eles são muito interessantes. Dê uma olhada neles. Você vai adorar esses vídeos. Inclui os links na descrição. Mas Devapi é imortal. Ele viverá até o final da Kali Yuga. O segundo filho chamava-se Balika. Ele deixou o reino ainda jovem e cresceu no reino de seu tio materno. Finalmente temos o filho mais jovem e mais importante, Shantanu, o terceiro filho de Pratipa. Lembre-se disso. Um dia, enquanto Pratipa meditava à beira de um rio, uma mulher chamada Ganga, que vivia ali, viu-o e ficou apaixonada por ele. Pratipa era um homem de ombros largos, radiante de esplendor e com o físico de um verdadeiro kshatriya. Ela se aproximou dele e sentou-se em sua coxa direita. Quando Pratipa abriu os olhos, viu uma mulher excepcionalmente bela sentada em sua coxa. Então Ganga disse: Ó kshatriya, eu o acho muito atraente. Por favor, realize meu desejo. Amigos, vocês acreditam que a simples leitura de uma história extraordinária
pode fazer com que uma pessoa esqueça todas as suas preocupações? Vocês acham que só de ler essa história para seus filhos, eles aprenderão os valores de que precisam para a vida? Consegue imaginar que, apenas lendo uma história, você poderia encontrar uma solução para qualquer problema que esteja enfrentando agora ou que possa enfrentar no futuro? Sim, é possível, mas somente com o maior épico já contado na história da humanidade. É o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais incrível do que qualquer filme de sucesso de bilheteria. É um desafio. A história completa do Mahabharata, escrita nas palavras de Vikramaditya, está disponível em 2 partes, como um livro físico e um e-book na Amazon, e em 43 outras lojas online. O livro está disponível em 54 idiomas em todo o mundo. Os links estão na descrição abaixo deste vídeo, portanto, faça seu pedido agora, porque ele não é apenas um livro, é uma biblioteca para a sua vida. Agora, de volta à nossa história. Em resposta ao pedido de Ganga, Pratipa disse: "Minha querida, você se sentou na minha coxa direita, sem saber. A coxa esquerda de um homem é reservada para sua esposa e a coxa direita para sua filha. Isso significa que você é como uma filha para mim. Não posso realizar seu desejo." Ganga respondeu: "Você pode parecer um rei, mas quando uma mulher vem até você com um pedido, é dever do homem atendê-lo. Você negligenciará seu dever? Você vai negligenciar seu dever?" Pratipa respondeu: "Ouça, minha querida, há alguém ainda mais bonito do que eu, meu filho Shantanu. Eu o enviarei a você." E saiu. No dia seguinte, Shantanu conheceu Ganga. À primeira vista, ele se apaixonou profundamente por ela. Cativado por sua beleza, ele perguntou: "Você quer se casar comigo?" Ganga respondeu: "Eu me casarei com você, mas com uma condição. Você nunca deve questionar ou interferir em nada que eu faça. Se fizer isso, eu o deixarei e nunca mais voltarei." Depois que uma mulher se torna sua esposa, qual é a pior coisa que ela poderia fazer? Gastar dinheiro ou doá-lo para a caridade? Ele tem riqueza suficiente que não vai se esgotar. Então Shantanu prometeu e se casou com ela. Eles eram muito felizes juntos e depois de 1 ano, nasceu um bebê como símbolo do amor deles. Muito feliz, Shantanu pegou o bebê no colo, brincou com ele e o levou para a margem do rio. Mas, para seu choque, Ganga de repente jogou o bebê no rio. Shantanu ficou atônito. Ele ficou cheio de raiva e queria perguntar a ela: "Por que você jogou nosso filho no rio e o matou?" Mas ele se lembrou de sua promessa e se conteve. No ano seguinte, nasceu outra criança. Ganga fez o mesmo, jogou o bebê no rio. Isso continuou com 7 filhos. Ela matou todos os 7 da mesma forma. Shantanu estava com o coração partido e dilacerado, mas não podia fazer nada por causa de seu voto. Quando o 8º filho nasceu, e Ganga estava prestes a fazer o mesmo, Shantanu não conseguiu controlar sua raiva. Ele disse: "Ganga, não permitirei que você mate essa criança. Sou um rei e preciso de um herdeiro para o meu reino e para mim mesmo. Por que está fazendo isso?" Ganga então explicou: "Essas 8 crianças são os 8 Vasus de suas vidas anteriores. Por causa de um erro grave que cometeram, Vashishta os amaldiçoou. Ele disse que eles só alcançariam a salvação se nascessem como humanos e depois morressem. É por isso que eu fiz isso, mas como você quebrou a promessa que me fez, devo deixá-lo a partir de hoje, como combinamos. Mas, para seu bem, não matarei essa criança. Eu o criarei, e quando ele crescer, eu o devolverei a você." Com isso, ela partiu. Anos mais tarde, enquanto Shantanu viajava em sua carruagem pela margem do rio, ele ouviu um som contínuo de zum, zum. Curioso sobre a origem do som, ele foi naquela direção. Lá, ele viu um garoto de 16 anos, radiante, apontando seu arco para o rio e atirando flechas em uma velocidade incrível. O som que Shantanu ouvia vinha da corda do arco, sendo solta a cada tiro. Enquanto Shantanu observava o garoto atirar as flechas, ele viu que as flechas formaram uma ponte sobre o rio, interrompendo efetivamente seu fluxo. Espantado com essa demonstração de habilidade e bravura, Shantanu perguntou: "De quem você é filho?" Naquele momento, uma mulher apareceu e disse: "Ele é meu filho." Essa mulher não era outra senão Ganga, que revelou que o menino era de fato o filho de Shantanu. Seu nome era Devavrata. Devavrata havia sido treinado na arte da guerra pelo grande guerreiro Parashurama e educado pelo sábio Vashishta. Devavrata, filho de Shantanu, não era apenas um guerreiro poderoso, mas também um homem sábio e erudito. Muito feliz por ter encontrado um herdeiro legítimo para seu reino, Shantanu levou Devavrata de volta ao seu palácio. Alguns dias depois, quando Shantanu estava inspecionando seu reino, encontrou uma mulher pescando. Impressionado com sua beleza, ele se aproximou dela e perguntou:
Você quer se casar comigo e ser minha rainha? Ela respondeu: Você deve perguntar ao meu pai sobre isso. E foi embora. Essa mulher era Satyavati. Amigos, lançarei o próximo episódio desta série do Mahabharata no próximo sábado, às 9 horas. O próximo episódio será ainda mais interessante e empolgante do que este, portanto, não o percam. Se você ainda não encomendou meu livro Mahabharata, faça-o agora. Os links estão na descrição abaixo deste vídeo. Além disso, se você ainda não se inscreveu em meu canal, faça isso agora. Até lá, fiquem bem. Tchau, tchau.